para distribuir. Eventualmente, dependendo do material, vale a pena a gente fazer eletrônico e pedir a impressão em cada unidade, porque é mais rápido, tá bom? Mas aí a gente avalia de acordo com o que a gente for produzir, para quê, tá certo? Se a gente eventualmente tem tempo para produzir o material para um evento futuro, fica muito mais em conta a gente mandar para uma gráfica e fazer o material e distribuir para todo mundo. Se a gente tem urgência de tempo, aí a gente encaminha eletronicamente o mesmo material para todo mundo e providencia a impressão de acordo com como vier nas unidades. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Tá bom, Reinaldo? Então vamos lá, vencemos a proposta do Reinaldo. Discutir novas filiações. Roberto, só uma coisa, especialista aqui. Está passando a lista. Por favor, anotem os e-mails pessoais, não da Unesp. Justamente porque estão bloqueando vários e-mails, então a gente vai começar a mandar pelos e-mails pessoais. Então não adianta pôr o nome do e-mail aqui da Unesp, que aí não vai funcionar. Coloca o e-mail pessoal. Então, quarto aprovado. Aqui, do Carlão, Carlão tá aí? Eram esclarecimentos. Então, se ele voltar, se a gente for preciso de fazer, a gente faz, não tem que votar, tudo bem? Passamos para a proposta. Proposta do Tiago Rio Pai, esse é Castelli, o goleiro Castelli. É que ali é um labirinto de atos simultâneos que esclareçam. Tá, fala aí, Castelli. Explicar isso aí que eu entendi. Não, a proposta é que haja esses atos no centro da unidade, né, de todas as unidades que a gente tem aí da Unesp, buscando levar a imprensa, fazer uma coisa bem grande mesmo para chamar atenção. E isso vai ter panfletagem, entendeu? Não é só na unidade, é lá no centro da cidade que a pessoa, né, cada uma da sua cidade, poder fazer ao mesmo tempo seria ótimo o movimento. Tá? É isso que eu estou falando. No mesmo tempo, aí, né, uma imprensa por lugar divulgando, seria legal. São ações feitas ao mesmo tempo. Tipo, 31 tem isso. No dia primeiro tem o segundo. Falta a data que eu deixei aberto para a gente ver como é que vai fazer isso, se for fazer. Precisa ser da redação só, então. Tá, pessoal, Castelli, vamos lá, para essa proposta então. Seriam atos unificados nas nossas cidades, né, onde a gente está com a Unesp. A questão da data, eu acho que pode ser encaminhada posterior, ou pelo pessoal de Bauru, ou com a possibilidade de algumas datas que não uma só, para que outras unidades considerem também, tá certo? Então, se o plenário topar, Castelli também, a gente poderia pedir para o Castelli sugerir algumas datas. A própria comissão que está discutindo pode estar, porque vai estar vendo com todo mundo. Tudo bem, Castelli? Faz parte da comissão, viu, Castelli? A gente vai aprendendo com o tempo. Vamos lá, eu acho que... Pessoal, tudo bem essa proposta? Alguém tem algum senão, algum contra? Algo em contra? Podemos considerar aprovada também essa proposta? É o que eu falei, ó, daí a gente tem que fazer levar para a reitoria, eles não falam bem, não aprender uma proposta, a gente apresenta essas propostas para a reitoria, com contenção de custo. Quem quiser apresentar, depois só cancelar o concurso, a gente vai apresentar propostas reais. Aquela dos da aula, dos setores, porque cada diretor afastado, cada setor é contratado por professor substituto. Você diminui os gastos, então não estava essas propostas. Eu acho que tem que dizer. Não, a gente nem vai mandar para a comunidade. Vamos bolar um documento daí, por exemplo, do seu que é uma proposta dos funcionários para a contenção de custo. A gente está pensando em uma crise na universidade. Eu posso ter ajudado no esclarecimento, né? Quando a gente veiculou isso aqui no nosso campus, perguntaram, olha, mas vocês estão sendo contra os funcionários pedindo que seja reduzido o salário. Não, nós estamos a favor da universidade. Nós estamos a favor da universidade. Como sempre dizem para nós, quando a gente não tem como aplicar a equiparação, nós estamos a favor da universidade. Nesse momento também, nós estamos a favor. Né? Aí... Exato, então vamos dividir igualmente, ok?
Mas eu não quero nem dizer. E como eu expliquei para a pessoa que veio me questionar isso, falei assim, olha, eu duvido que um dia a reitoria faça isso, porque ela vai perder a sua massa de apoio. A reitoria já acabou a massa de apoio dela. Mais uma vez ela vai soltar um comunicado, culpa do sindicato. Mas esse aí a gente já... Fala lá, Demir. Eu acho que a gente tem que... Eu já falei com o Thiago antes sobre esse assunto. Acho que sobre contenção de despesas, a gente tem que conter despesas mesmo e propor, fazer propostas, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Primeiramente, a questão das GRs, não é porque eu recebo, tem vários companheiros que recebem. Eu sou representante do colegiado há 15 anos. E eu ocupo função e confiança na minha unidade há 15 anos também. Nada me atrapalha nesse sentido. Então, eu falo com tranquilidade. Eu estou encabeçando a greve lá em Guaratinguetá, não tenho receio. Não tenho rabo preso com ninguém, então eu posso falar com tranquilidade sobre isso. Márcia testemunha e o Urdo também é. Questão de GR, direito adquirido. Nós vamos cortar direito adquirido do servidor? Essa é uma questão. E no orçamento da universidade, por que ninguém propôs aqui cortar o custeio dos diretores? Já que os diretores sempre votam contra a gente, então vão propor. O custeio das unidades é altíssimo. Eles tiveram, por exemplo, esse ano, 5%. De correção do custeio. Quer dizer, está chovendo dinheiro lá. Para administrar está muito mais fácil. E ninguém fala em cortar custeio. Então eu proponho que também, se vocês forem fazer uma proposta, redução do custeio dos diretores, redução do valor repassado para Fundo Unesp, que está contratando servidores via fundação, não está contratando por concurso público. Então, por favor, coloque isso também, redução de 50%. Da fundação e de todo o Unesp, também, de bolsas também. Tem várias bolsas aí que a gente sabe que é dada no gargalo, né? Então tem muitas questões que a gente pode colocar de cortar verbas, né? Simplesmente, se tiver que colocar, se for legal cortar GE, que se corte GE. Eu acredito que não seja. Eu não sei legalmente se eu acredito que não. Somente quem tem já incorporado. Mas se precisar cortar, se corte também, mas não é só questão só da GS, né? Porque, na verdade, as pessoas, a nossa carreira já é tão defasada, né? Para a pessoa chegar a uma chefia é difícil. Às vezes nós temos servidores por mérito que chegam a uma chefia, né? E simplesmente a gente vai propor para cortar. Então, a questão é preocupante, gente. Não é tão simples. Diárias, isso. Nós temos muitas questões para ser cortadas. Pessoal. A senhora também assuma custeio do fórum de diretores e vice-diretores também. Pessoal, vamos lá. Custeio do fórum dos diretores. Pessoal, por favor, mas antes de passar para a lei, eu acho que eu tenho uma sugestão nesse ponto, acho que o Ademir levantou, é importante, e acho que a gente poderia pensar, se o Thiago permitir, de repente a plenária, a gente incluir isso também, mas incluir outros tópicos, exemplo do que falou o Ademir, e acho que a gente, talvez outras pessoas, eu teria também, outras sugestões de contenção para além dessa. Olha, desculpa. Vocês me desculpem, eu não entendo nada de números e contas, né? Além do meu bolso próprio, da minha casa. Mas eu acho que falar em GR, direito adquirido de colegas, né? E outras coisas desse gênero, a gente vai colocar a nossa categoria contra nós, sabe? Como se nós estivéssemos punindo quem está trabalhando e não está conosco na greve, pode ser entendido assim. Sabe, falar a mesma coisa com relação a docentes que estão na gestão e recebem por isso. Eu não sei, eu acho que o caminho não é por aí. Acho que falar de contenção de outras coisas, de outras questões dentro da universidade, né? Falar de cortar recursos para um fórum de diretores que não é algo institucional e não existe dentro da estrutura da universidade, sim. Por que a gente está pagando do nosso bolso algo que não existe dentro da estrutura? Mas aquilo que já é direito adquirido das categorias, a gente vai trazer o pessoal contra e não a nosso favor. Minha opinião.
Só lembrar, né? Também tem fórum de vice-diretores agora. Mas pode diretor, tal, tá certo? Coloca essa proposta. Rapidamente, quero colocar a seguinte questão. É claro que nesse período de luta, quando se ouve falar que a administração central está pensando em enxugar o orçamento, a receita, o orçamento, avaliando, por exemplo, o ADP dos funcionários, isso revolta. E, da mesma forma, como vem revoltando alguns companheiros, durante o período de luta, falando de corte de GRs. Mas, uma vez, quando estava no Conselho Universitário, há muito tempo, eu e um professor chegamos a levantar, só a título de revolta mesmo, a questão para ser discutida, analisada e pensada mais para o futuro, com relação no que trata as funções de confiança, cargo de confiança no serviço público. No mundo moderno do trabalho hoje, quando se trata de economia solidária, esse sistema de trabalho não leva em consideração mais, não existe mais esse sistema, chefes, patrões, etc e tal. Porque no serviço público, a função de chefes, ultimamente, precisa ser repensada. Qual é a função do chefe, qual a finalidade do chefe, como o chefe é treinado, qualificado, sabe? Tem gente aí que tem entendimento de ser chefe até com chicote na mão. É obrigar e fazer com que o trabalhador produza, tá certo? Às vezes sem as condições necessárias para produzir. Eu acho que em vez de discutir nesse momento a cota de GRs, eu ousaria começar a discutir o papel dos chefes no setor público, né? Que não pode ser mais aquele chefe que arranca o couro do trabalhador, que obriga o trabalhador a trabalhar, a produzir, que obriga o trabalhador ameaça o trabalhador durante o período de greve, ameaça o trabalhador com relação à sua carreira, à sua ADP. Esse é um fator que nós precisamos dar os primeiros passos em avaliarmos, discutirmos essa questão, ou então das chefias no setor público. Eu acho que aonde o trabalhador ele é bem qualificado, é bem treinado, é bem remunerado, não precisa nem de chefe para mandar ele trabalhar. Eu não preciso de chefe para mandar fazer meu serviço. Desde que eu seja treinado, qualificado, seja remunerado e tenha vontade de trabalhar, eu vou trabalhar. Eu acho que, em vez de discutir a questão da GR, eu prefiro ir mais adiante discutir o papel das chefias dentro do setor público. Então, gente, eu acho que dá para dizer lá, Tiago e os colegas, priorizar as questões de custo. E vamos tentar fechar, senão a gente vai ficar discutindo até amanhã. Priorizar as contenções de custo pode ser lá, não abertura, mas aí tem que explicar depois, né? Não foi assim, de forma genérica, aí fica ruim. Vestibular, o que nós queremos? Não abertura de vestibular enquanto a situação está desse caso. Curso, né? Unidade, essas coisas todas nós temos que colocar lá o que nós queremos. É que nem foi colocado aqui pelo Ademir. Não repasse as fundações, coisas desse tipo, que é de forma mais geral. Eu acho que a GR a gente acaba de certa forma, nós temos aí um número razoável de trabalhadores, servidores, técnicos ativos na situação, que é que eu disse aqui brincando, mas a culpa é do sindicato. E aí a gente cria uma revolta de um grupo que depois vai estar brigando contra a gente, em algum momento poderia estar participando, mas essa discussão mais geral, Fred, nós temos que fazer, mas não dá para discutir agora, né? Isso, mas assim, discutir contenção de trabalhar, concordar com a que não está quebrada. Isso, e aí trabalhar com a comissão, talvez está trabalhando enquanto proposta de discutir mais de forma geral, como você colocou, né? Mais ou menos é o que o Roberto falou. Eu tinha levantado a mão antes, por isso que eu insisti em falar. Eu acho o seguinte: acho que não é o momento da gente pensar, e acho que a gente precisa pensar muito bem nessa história de GR. Eu não tenho GR, tá? Mas acho que a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso. E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque essa conversa, quem começa a ventilar essas conversas de arrumar caminhos para que a gente consiga ter um repasse da inflação, sai dos nossos diretores. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não estar caindo numa armadilha de estar só fazendo alguma coisa contra os nossos próprios colegas de trabalho, certo? Então, assim, quem tem a obrigação de saber de onde vai tirar dinheiro para nos dar um repasse de reajuste é a reitoria.
é o CRUESP. Não cabe a nós sair daqui de uma plenária e levar como proposta para o Conselho Universitário ou para o CRUESP uma proposta dizendo, corta do fulano de tal. Eles é que têm que saber de onde eles têm que tirar. Isso não é problema nosso. Nós temos que fazer a nossa obrigação, que é trabalhar. Eles têm que fazer a obrigação dele, que é passar para a gente aquilo que é direito nosso. Agora, discutir aqui de onde nós vamos tirar não é papel nosso. Você entendeu? Eu não estou dizendo aqui que eu sou nem contra, nem a favor de se cortar GR ou qualquer outro tipo de coisa. Eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado com essa discussão, porque cai naquilo que a colega ali falou, que nós vamos jogar colegas nossos contra nós mesmos, e eles vão sair de santinho. E nós vamos continuar tomando zero aqui. Pessoal, mesmo está fazendo... A gente está... Regime de votação. Regime de votação. Eu estava falando com o Thiago justamente para que ele retirasse a proposta e a gente reapresenta essa proposta, readequa essa proposta para um momento melhor, entendeu? Que não esse, eu acho que tem... Não, eu ia até complementar essa proposta. Vamos cortar 20 dias por mês. Os assessores, que 90% são do interior e trabalham na reitoria, ganham diárias. Então, cortar as diárias dos assessores da reitoria. Em cima disso daí, não precisa nem se discutir, mas mantém essa proposta. Eu só gostaria de fazer um esclarecimento. Não, esclarecimento, gente, quando eu falei de priorizar a contenção de custos, eu acho que a gente deve pensar o seguinte. Primeiro ponto, a universidade tem dinheiro para pagar GR, tem condição de dobrar a GR, tem condição de equiparar o nosso salário, tem condição de fazer que a gente pague, receba igual a USP, tem condição que a gente receba o nosso vale igual a USP, tudo. Mas quando eu jogo essa proposta de uma maneira simples, ventilar de maneira até informal essa possibilidade da gente chegar para o nosso colega e dizer assim, você está tranquilo com a sua GR? Você sabe que se eles resolverem... Porque, gente, fizeram isso daqui com a gente. Nós que estávamos em greve, essas pessoas apoiadas nas suas GRs que estão, chegaram para os nossos colegas e falaram o seguinte, viu, você está em greve, a gente está em crise financeira, eles vão escolher os grevistas para demitir, viu? Para conter os gastos. Entendeu? Então vamos fazer o mesmo. Pô, você está apoiado na sua GR, sabia que eles podem cortar a GR. Entendeu? Entendeu? Ó, você está preocupado. Pode acontecer isso, viu? Pode acontecer isso. Mas, já aproveitando, se nós vamos priorizar a contenção de custos para apresentar algo, que eu acho sim, nós podemos participar da decisão. Ora, se ela está jogando nas costas dos colegiados por terem enfiado a universidade no buraco, então os colegiados devem apresentar formas de conter custos sim. Vamos apresentar, vamos cortar então o custeio dos fóruns dos diretores, vamos cortar essas diárias de gente que é de ilha solteira, mas está lá trabalhando no CRH recebendo diária. Entendeu? Então vamos fazer isso. Então a gente pode até organizar isso daqui, retiro a questão de priorizar contenções. Na apresentação para CO, não, GR não deve ser apresentado não. Mas de uma maneira informal, relembrar, olha, você pode até perder. Pode. Ué, se eles podem retirar uma decisão do CO dos 5%, por que de uma maneira, de repente eles podem decidir que vão tirar o GR? Podia só tentar colaborar? Gente, acabei de conversar com alguns colegas aqui, com relação a cortar GR, não, mas nós podemos estar pensando que isso é importante, contribui muito. Talvez essa discussão futuramente podemos fazer, mas o que eu acho que cabe agora, como critério inclusive, é o cuidado que a administração central tem que ter com a implantação e a criação de cargos de confiança. A gestão da unidade inchou a reitoria de cargos de confiança, metade do Botucatu estava na reitoria. Esse critério, eu acho que cabe a nós. Eu acho que cabe a nós, trabalhadores, a nós representantes, de levantar isso, de solicitar o zelo e o cuidado necessário. Vamos votar. Então, só para esclarecer, eu peço a Márcia, nessa proposta que está,
priorizar as contenções de custo, eu acho que esse pedido de priorização deve ser levado pelos colegiados. Então, eu retiro a GR, nesse caso, levar essa priorização. Tá? Retiro a GR, mas todos os outros... Tiago, retira a GR e a gente vem tirando as nossas unidades. Cada um só Sim. Olha lá, estão lembrando que tem a beleza dos eventos lá em Campos do Jordão, que estão fazendo, isso que importa. Não, mas então coloca as guerras dos assessores, que aí a gente aplica só eles lá em cima. Pode ser, ô secretário? As diárias dos assessores. Não é nem, gente, olha, não é nem a questão da diária. Conforme já foi colocado, nós temos pessoas lá, como foi citado aqui, que temos profissionais competentes na reitoria para fazer o trabalho, e eles pegam politicamente, por politicagem pura, as pessoas daquelas unidades que estão lá na reitoria, com diárias corridas, essas coisas mais. Então, eu acho que isso a gente pode questionar, porque nós já questionamos. É uma criação de um, e eu acho que já está até em discussão, do grupo que tem na reitoria, né? O grupo de... Como é que é isso? Nós temos as unidades, o número de servidores que tem lá, a reitoria teria que ter um subquadro da reitoria, com pessoas competentes para isso, que tem pessoas competentes lá. E a gente eliminar com esse resto que está lá, porque outras unidades têm razão. Professor, servidor administrativo, um monte de gente lá. Gostei dos diretores e assessores. Ó, só para ficar claro, a gente está se alongando em cima de pontos. Isso que o Tiago fez, gente, é uma ideia, é uma sugestão, e a gente vai levar para as bases para a gente discutir, né? A forma de contenção e tudo mais, cada um vai sugerir, e aí depois a gente, em algum momento, a gente reúne para discutir. Agora, discutir se é da universidade, só para a gente tem que repensar, porque de uma certa forma, cabe a nós, embora a gente não tenha o peso de votação, a gente não consegue ter o peso político, né, para deliberativo para essas questões, a gente tem como pelo menos pegar e cutucar essas pessoas e mostrar, ó, esse não é o caminho, vocês estão afundando a universidade porque vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês teriam que no mínimo fazer algo próximo disso. E outra coisa, nós já estamos, já é 4 horas, já estamos chegando no teto que foi estipulado. Então, não vamos ficar entrando nos detalhes das propostas, né? Vamos... Eduardo, você está certíssimo. Esse é a greve tem essa vantagem, né? A oportunidade que a gente tem de fazer diálogo dentro da universidade. Claro que tudo isso diz respeito a nós. A universidade não é feita por uma pessoa, é feita por nós. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou cadastrado na Unesp e muitos concursos públicos que tem na minha área, normalmente eu faço as provas, eu recebo um dinheiro por isso. Quando eu vou lá, começando pelo presidente, não sei se é o presidente que chama o carro, até o professor que vem avaliar se minhas questões não são dúvidas ou coisa parecida, tá? São todos professores da Unesp que estão lá, ganhando uma bela grana. A VUNESP, aqui, a gente nem lembrava da VUNESP. A VUNESP é o maior ninho do mundo de acolher essas pessoas. Mas esse é o momento de greve da gente discutir os diálogos da universidade. Qual é o nosso papel? Nosso papel é que a universidade melhore. Então, quem falou que aqui não era o local, tudo bem, aqui a gente pode não ter o poder de dizer, olha, mas esse é o momento da gente lavar nossa roupa suja. Ok? Vamos votar, gente. Ô, João, caminha, vamos votar. Mas não vai votar. Tem alguém contrário que está ali? Se não tem ninguém contrário, ok. Votação, então, Em votação, então, proposta do Tiago de contenções de custo nesse momento, com vistas ao vestibular, respeito de diretores, assessores e... Tem mais do Tiago? Pessoal, então, favoráveis se manifestem. Proposta. Contrários. Abstenções. Foi aprovado também. Votar, hein?
Aqui não é Câmara dos Deputados, não. Anderson. A minha questão é rápida. O que eu coloquei ali é uma coisa que a gente está falhando na nossa estratégia. Tá? Quando se diz assim, ó, nós somos apenas 15% do CO, eu estou imaginando o seguinte: se a gente não está aproveitando essa pressão via congregações, e daí o diretor, na verdade, nem todos fazem isso, mas o diretor, ele deve, pelo menos moralmente, levar posicionamento das congregações. É nesse sentido que eu estou falando. Talvez nós estejamos perdendo um pouco esses encaminhamentos pelas congregações, né? Eu sinto isso de alguns anos para cá já. Isso vai reforçar, vai dar muito mais apoio nesse sentido. Então eu acredito sim que dá para virar o jogo lá no CO, mesmo sendo 15%, se a gente aproveitar melhor essa via. Só isso. Só esse esclarecimento. Alguém conta? Não é contra, só um acréscimo. A respeito disso, eu acredito que precisa ser exigido, dentro dessa proposta das congregações, que isso seja lido e encaminhado mais para cima. Porque senão fica ali na congregação, eles encaminham para a reitoria e vai para onde? Para a gaveta. Ninguém fica sabendo de nada, ninguém... Né? Então precisa ser exigido observado, que isso seja lido, sei lá, nos colegiados, que seja pertinente, mas precisa ser. Pessoal, vamos lá. Para ilustrar também, acho que vale a pena. Houve a leitura de várias manifestações das congregações no último CO, de Marília do Iá, São José, e que foram importantes, constrangeram quem estava lá na mesa, a professora Marilza e companhia. Portanto, essas manifestações são fundamentais, não só nesses momentos, mas em outros também. Então vamos lá, a proposta do Anderson, os favoráveis se manifestem, a proposta, contrários à proposta do Anderson, abstenções, então está aprovado também essa proposta. Próximo. Proposta do Gaetano, então, pensar no quarto encontro, aí se esclarece, cadê o Gaetano? Esclarece, e também uma plenária conjunta das três universidades, você que tem Rapidinho, só para a gente pensar sobre o quarto encontro, é importante que a gente não se reunisse só hoje e nunca mais nos visse. Então é importante se a gente pudesse pensar numa próxima data, num próximo período, tirar daqui, quem sabe, sei lá, na primeira quinzena de agosto, na segunda quinzena de agosto, ou quando alguma coisa acontecer, enfim, ficar a cargo de vocês. Eu poderia propor aqui, primeira quinzena de agosto, que a gente marcasse um quarto encontro dos servidores. Sim. Não, sim. Mas que acho que uma coisa não impede a outra. E também pensando numa plenária com as três universidades do segmento técnico-administrativo, mas que fosse convocada por alguma das entidades. E como a gente está aqui junto ao Sintunesp, que o Sintunesp pudesse convocar essa plenária, porque nós